Então agora vamos ouvir Deus falar conosco. Vamos abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E esta é a quarta mensagem consecutiva que o pastor traz à igreja sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. Todos os irmãos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz à igreja: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Esse é o versículo que está dando sustentação a esse tema, que já está na quarta pregação. Já estamos há mais de 4 horas falando sobre esse assunto. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos dê mais discernimento ainda, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor mesmo disse: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. O Senhor disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos, porque não são de Deus. Aquele que é de Deus dá ouvidos a Deus, ouve a voz de Deus, obedece a palavra de Deus. E em fazendo isto, ele está construindo a sua casa espiritual sobre um alicerce sólido, sobre verdades eternas, sobre uma palavra predestinada de sabedoria. E quando vierem as provações da vida, aquela casa que a vida não cai, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve e não pratica, aquele que ouve e não crê, esse está construindo a sua casa, a sua vida sobre areia, sobre coisas fúteis, às vezes sobre um falso evangelho, às vezes sobre doutrinas de homens, às vezes sobre as filosofias desse mundo. Por isso que Paulo disse: há muito tipo de vozes nesse mundo. E quando vem as provações, o Senhor disse: a casa cai e é grande a sua ruína. Arruína-se muitas coisas na vida, meu Deus. Mas nós não queremos ruínas para a nossa casa. Nós não queremos ruína no nosso casamento. Não queremos ruínas nos nossos filhos, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Não. Nós queremos as tuas bem-aventuranças. Nós queremos gozar da plenitude das tuas bênçãos. Nós queremos viver debaixo da tua proteção. Por isso, estamos aqui mais uma vez ansiosos para ouvir a tua voz, porque a tua voz nos ensina, a tua voz nos educa, nos edifica, nos fortalece, a tua voz nos guia pelos santos e verdadeiros caminhos. Então fala conosco nessa noite, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com as ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu seja instrumento da tua vontade, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade, para que isso seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a edificação do teu povo. Eu te peço isso porque a minha suficiência, ela vem de ti. Por amor do nome de Jesus eu te peço, por amor do nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém.
Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs amadas, eu disse aqui nos cultos passados que um dia todos nós que somos de Deus, que somos filhos amados do Pai, já estivemos no concílio de Deus no céu. Porque primeiro Deus criou o nosso espírito no céu. Depois Ele foi revestindo o espírito de cada filho que Ele criou de um corpo de carne, cada um no seu tempo. É essa a verdade da Bíblia, é isso que está escrito. Eu quero falar um pouquinho nesse início de palavra sobre isto. Abra em Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ler o 26 e o 27. Você vê que Moisés vem fazendo uma narrativa, né, da criação de Deus, e de repente no versículo 26 ele disse: também disse Deus. É como se ele lembrasse de algo que ele devia ter falado logo no princípio, mas ele fala depois. A gente já sabe aqui na igreja que nem tudo na Bíblia está numa ordem cronológica, e é muito importante saber disso. Você vai entender por quê. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que coisa interessante. Isto aqui aconteceu no céu. Isso aqui aconteceu no céu. Estava lá Deus e os anjos, e Deus criou o homem como um ser espiritual, como um espírito. A tua verdadeira identidade é de um espírito. Se você morrer hoje, o teu corpo volta ao pó como era, mas o espírito continua. E se é de Deus, volta para Deus que o deu, não é verdade? Então, a partir daí, Deus foi dando forma ao homem, cada um ao seu tempo. O primeiro filho de Deus a ser revestido de um corpo de carne, quem foi? Adão. Primeiro Deus reveste o corpo de carne de Adão. O capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Paulo disse que há nesse mundo muitos tipos de vozes, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, há vozes neste mundo que diz que Deus criou o homem no sexto dia da criação, e que este capítulo 2 aqui de Gênesis é uma repetição do capítulo 1. É o que se diz, mas isso não é verdade. O capítulo 2 de Gênesis não é repetição do capítulo 1. Deus não criou o homem no sexto dia da criação. Eu vou provar isso para você. Por exemplo, capítulo 1 de Gênesis outra vez. Leia o versículo 12. Isso aqui é antes do... Estamos lendo o versículo 12, antes do 26 e 27. Ele diz que Deus criou o homem lá na frente. Presta atenção. Então o que ele diz aqui? A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então veja, se é verdade que no sexto dia Deus criou o homem, então nós somos obrigados a admitir que a Bíblia está se contradizendo, que a Bíblia é um livro cheio de contradições, e é nesses detalhes aqui que os ímpios lá fora, os ateus se pegam e dizem: esse livro não merece credibilidade, veja quanta contradição tem na Bíblia. Não há contradições na Bíblia. Por que eu estou dizendo que nós seríamos obrigados a admitir que a Bíblia está se contradizendo, se é verdade que Deus criou o homem no sexto dia? Por quê? Se quando Deus criou o homem,
O texto está dizendo aqui que antes já havia relva, ervas, árvores que davam frutos. Quando você chega no capítulo 2, versículo 5, diz exatamente o contrário. Vamos ler? Capítulo 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Você está vendo? Então seria uma contradição imensa. Eu volto a repetir, os ímpios adoram pegar esses textos aqui e dizer que a Bíblia não merece crédito, que a Bíblia é um livro cheio de contradições. Não há contradições na Bíblia. A aparente contradição que eles enxergam aqui, ela se desfaz quando o Espírito Santo começa a fazer você discernir que o texto do capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, está se referindo a fatos que ocorreram no céu antes de Deus fundar o mundo físico. Primeiro, Deus cria seus filhos no céu. O mundo espiritual, ele já existia antes de Deus criar o mundo físico. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, narra os fatos ocorridos na terra, quando Deus começa a dar forma ao homem que ele criou como espírito antes de fundar o mundo. Amém? Aí se desfaz. Porque essa é a verdade aqui da Bíblia. Paulo, quando escreve a epístola aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 29, Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, Deus nos conheceu quando? De antemão. Depois você vai lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Então, aos que Deus conheceu de antemão, antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer que Deus está dizendo aqui que nós não éramos conforme a imagem do seu Filho. Quando Deus nos predestinou para que nós fôssemos, nos tornássemos conforme a imagem do seu Filho. Mas antes nós não éramos. Por que não éramos? Em primeiro lugar, porque o Filho ainda não existia. A Bíblia não fala de um filho pré-existente. O Filho, ele só passou a existir quando o próprio Deus, de uma forma sobrenatural, o gerou no ventre da Virgem Maria. Então a Bíblia mostra claramente, você vê lá em Lucas, nós já vimos isso aqui, que o que a Bíblia chama de Filho de Deus é aquele ente santo, é aquele corpo de carne que foi gerado pelo Espírito Santo para que o próprio Deus pudesse habitar nele na sua plenitude. Paulo disse, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Amém? Deus só podia habitar na sua plenitude num corpo sem a semente do pecado. Todos nós temos a semente do pecado. Todos nós, quando nascemos, já nascemos. O Davi diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, Deus, na sua plenitude, não podia habitar num corpo de pecado. Tinha que ser um corpo santo. Por isso, o próprio Deus gerou no ventre da Virgem. Então, veja, nós não éramos conforme a imagem do seu Filho. Por quê? Porque nós existimos apenas como espíritos. Não havíamos sido ainda revestidos de carne. Olha, Jó já sabia disso. Quando ele fala, abra no livro de Jó, capítulo 10. Jó capítulo 10, versículo 11. Jó tinha plena consciência de que ele era um ser espiritual, né? E que Deus o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, ou seja, para ter uma forma humana. E olha o que ele diz aqui, capítulo 10 de Jó, versículo 11.
de pele e carne me vestistes, e de ossos e tendões me entreteceste. Quer dizer, eu sou um ser espiritual, sou um espírito, mas o Senhor de pele, de carne me vestiu, de ossos e tendões me entreteceu. Tudo conforme está escrito na palavra. O sábio Salomão, e não poderia ser diferente, ele também entendia bastante dessa verdade da preexistência. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, o capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão faz um relato de todo o ciclo de vida do ser humano, né? O nascimento, a juventude, a idade adulta, a velhice e a morte. Aí ele chega aqui no versículo 7, que é quando ele fala da morte física. Ele diz que quando isso acontece, o pó, o corpo, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha, a primeira coisa, irmãos, só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Amém? Você quer ver uma coisa? Irmão Geraldo, quando terminar o culto, só faz favor de voltar para a aldeota? Por quê? Ah, o senhor não veio da aldeota, não? O senhor veio da onde? Ah, da Antônio Bezerra. Como é que eu vou dizer para ele, volte para a aldeota? Ele vai dizer, eu não vim de lá, como é que eu vou voltar para lá? Se eu disser agora, volte para Antônio Bezerra, aí ele vai voltar, porque ele veio da Antônio Bezerra. Então, nós estávamos no céu com Deus, antes da fundação do mundo. Nós estávamos junto ao trono do Pai, nós ouvíamos Deus, nós aprendíamos de Deus, nós ouvíamos a voz do Pai. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. Só aqueles que Deus predestinou para a salvação tiveram esse privilégio de já ter existido com Deus no céu e de já ter ouvido a voz de Deus no concílio eterno. Só os predestinados tiveram esse privilégio. Por isso que Jesus, durante o seu ministério terreno, disse algo tremendo, e João registrou no seu livro, no capítulo 6, versículo 45. João, capítulo 6, versículo 45. Ok? Preste atenção. Jesus disse assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Esse vem a mim. Aí eu pergunto, quando foi que nós ouvimos e aprendemos da parte do Pai antes de vir para Jesus? Antes de eu vir para Jesus, eu vivi na macumba, vivi na idolatria, eu vivi no falso evangelho, tudo quanto era lugar que não prestava. Mas ele está dizendo que todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aí a pergunta é essa: se você já veio a Jesus trazido por Deus, quando foi que você ouviu e aprendeu da parte do Pai antes de Deus ter trazido você para Jesus? Só tem uma resposta. Quando nós estávamos no céu como seres espirituais, no concílio eterno de Deus. Entenderam isso aqui? Agora, quando nós nascemos neste corpo de carne, nós já nascemos neste mundo mortos em delitos e pecado. O pecado de Adão nos matou, o pecado de Adão estragou a nossa mente, e aí nós perdemos a capacidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir aquela voz que nós já tínhamos ouvido na eternidade passada, no concílio eterno. Tudo isso o pecado de Adão fez, causou sérios estragos. Só que agora, Deus
faz algo maravilhoso através de Cristo. Eu vou mostrar para você o que é que Deus fez depois. Abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Marque aí na tua Bíblia. Porque o povo de Deus aí fora, coitado, só ouve que Jesus curou o cego, que curou 10 leprosos, só ouve o Zaqueu que desceu da árvore, que Jesus multiplicou pães e peixes, milagres maravilhosos de Deus, sem dúvida, mas que não são evangelho. Não é a verdade que liberta, né? Então encontraram, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E Paulo diz, e ainda nos deu, a igreja, né, o ministério da reconciliação. Olha, só pode ser reconciliado quem já esteve junto antes e por um motivo qualquer se separou. Senão não pode ser reconciliado. Eu não posso dizer assim, o irmão Geraldo, quem está aqui pela primeira vez? Você está também pela primeira vez? Como é o seu nome? Íris. O irmão Geraldo se reconciliou com Íris. Quer dizer, eu? Nem conhecia, ela está pela primeira vez na igreja. Mas se ele já tivesse se conhecido e por algum motivo se separaram, né? É como acontece com marido e mulher. Casal casa, separou, ficaram um tempo separados, aí de repente ele diz, olha, fulano e cicrano se reconciliaram, voltaram a ficar juntos. Por isso que a palavra de Deus diz que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo foi o instrumento dessa reconciliação. Mas Paulo também diz aqui que Deus deu à igreja o ministério da reconciliação. Olha, o nosso ministério, o ministério da Igreja Cristo é Vida, é um ministério de reconciliação. A palavra da reconciliação nos foi confiada, que é o evangelho da graça de Deus. Por isso, que quem é predestinado, quando ele ouve essa palavra, quando ele ouve essas verdades eternas, ele crê, ele é reconciliado com Deus e ele volta a estar no concílio de Deus outra vez. Só que agora, não em espírito, mas como um espírito revestido de carne. Só que agora, não no céu, mas na terra, a igreja. A igreja é o concílio de Deus aqui na terra. Diga graças a Deus por isso. Então, os cultos da nossa igreja, irmãos, são nada mais, nada menos do que o concílio de Deus aqui na terra. Aqui Deus fala através dos pastores, e quando Deus fala, a gente começa a ouvir aquela voz que antes da fundação do mundo já tinha nos ensinado coisa, aquela voz que começa a soar como uma voz familiar, porque nós já estivemos ouvindo essa voz no céu. Amém? Só que agora, uma vez que você está reconciliado com Deus, o próprio Deus determina qual é o tipo de postura que você tem que ter agora. Você está reconciliado com Ele. Aí Ele vai dizer que tipo de postura você tem que ter. Eu vou mostrar para você. Romanos capítulo 12, versículo 1. Encontraram? Romanos capítulo 12, versículo 1.
Vamos ler o 1 e o 2. Ele diz assim, falando com você, falando comigo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha só, você está aqui na igreja como você está hoje, terça-feira à noite, depois quinta-feira à noite vamos estar outra vez, domingo de manhã, domingo à noite, louvando a Deus, adorando a Deus, aprendendo todo o desígnio de Deus. Isto é que é apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz, é o culto racional. Está aqui todo mundo tranquilo, todo mundo com reverência. Aqui você não vê, de repente, um se levantar e sair marchando, dizendo que é o Espírito Santo. Aqui você não vê gente se levantar e ficar correndo em volta dos bancos da igreja, gente gritando, gente berrando, gente histérica, gente caindo no chão estatelado e o pastor dizendo, está vendo? Caiu pelo poder de Deus. Não. Não. Quando se fazem essas coisas, é o culto irracional. Tudo quanto é irracionalidade você vê. Mas o culto a Deus tem que ser um culto racional. Amém? Culto racional. É uma irracionalidade você ir para um lugar chamado igreja e o cara vir de lá com um monte de arruda, meter dentro de um balde com água e sal e sair aspergindo no povo e dizer, isso é para tirar o mal da tua vida. Isso é o culto ao diabo. Isso é de uma irracionalidade sem tamanho, sem fim, né? Bom, mas além disso aqui, temos que fazer mais o quê? Está aqui, ó. E não vos conformeis com este século. Ora, para eu não me conformar com este século, eu tenho que me conformar com algum outro século. Qual é o outro século que eu devo me conformar? Que eu devo pautar a minha vida? O século passado, antes da fundação do mundo, o concílio de Deus. Amém? Então, aquela mesma voz que no passado nos guiava, nos ensinava, nos dava uma direção segura, uma direção precisa, ela continua hoje através da palavra. Ela continua guiando você, direcionando você, dando para você um caminho seguro. Então, muito cuidado, porque nesse século, Paulo diz, há muitos tipos de vozes. Há a voz do espiritismo, há a voz dessas seitas pentecostais, há a voz da idolatria, a voz do budismo, a voz do islamismo, a voz dos mormons, a voz do pentecostalismo falido. Há muito tipo de vozes. Há vozes desse século que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Há vozes desse mundo que diz que há reencarnação. Outra diz que a pessoa tem que se libertar numa corrente de 12 semanas. As vozes deste século, elas dizem que há 3 deuses, que há uma trindade, que Maria é a mãe de Deus. Faz o cara botar um adesivo no automóvel dizendo, pede a mãe que a mãe pede o filho. Onde está isso aqui na Bíblia? Você já viu Deus alguma vez dizer isso? Não. Quem é que diz isso? As vozes desse mundo, que tem maldição hereditária. As muitas vozes que há neste mundo foram criando coisas contrárias a Deus, coisas abomináveis a Deus. As vozes desse mundo criaram o homossexualismo, criaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tudo foi criado por isso. Quando Deus instituiu a família,
Deus disse, olha, um homem se casa com uma mulher e constitui família. Criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo. Foi Adão e Eva. Homossexualismo é uma abominação aos olhos de Deus. Quer eles queiram, quer eles não queiram. Então as muitas vozes que há neste mundo criou o alcoolismo, as drogas, o adultério, a prostituição, filhos rebeldes, essa violência que está aí desenfreada no mundo, as muitas vozes que há nesse mundo criou o egoísmo, criou a corrupção. Então, se você quer que a tua vida sempre esteja em sintonia com a voz de Deus e não com as muitas vozes que há neste mundo, você não pode se conformar com este século. Você não pode se conformar com essas coisas que esse mundo tem apresentado. Como é que uma pessoa de Deus, que quer viver em sintonia com Deus, vai se conformar que um homem pode se casar com outro homem? Que uma mulher pode se casar com outra mulher? Não pode. Pastor, mas o Supremo decidiu. O Supremo não é Deus. O Supremo não é Deus. Não é porque o cara é um juiz que isso gabarita ele a ser filho de Deus. Ele pode ser o presidente do Supremo, ser filho do diabo e trazer leis perversas e contrárias a Deus. Então, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E como é que nós fazemos isto, pastor? Para não nos conformarmos com este século. Paulo disse aqui, ó: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? É tornar a mente nova de novo. E quando é que isso acontece? Como é que isso acontece? Através do conhecimento e da prática da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra e pratico, mais a minha mente vai se tornando nova de novo. Diga graças a Deus. Por isso que Paulo disse: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós não temos a mente desse mundo. Nós temos a mente de Cristo. Bom, aí no final de tudo isso, você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, não há nada mais importante do que você conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entra no descanso de Deus, você tem uma paz que esse mundo não dá, você vive seguro, você não vive mais com medo do diabo, com medo dos demônios, com medo do inferno, com medo de ter o nome riscado do livro da vida. Você já prestou atenção que a maioria do povo evangélico tem medo dessas coisas? Medo do diabo, medo do inferno, medo do demônio, medo de Deus apagar o nome do livro da vida. Por quê? Porque nunca tiveram as suas mentes transformadas, renovadas. Nunca conheceram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Chega ao ponto de pensar que Deus joga filhos dele no inferno. Quando você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não vive mais explorado por esses picaretas espirituais que estão aí no rádio, na televisão, arrebentando com o bolso do povo, verdadeiros estelionatários da religião, homens perversos e maus, que Jesus os chamou de lobos roubadores. Quando eu chamo, tem gente que arregala os olhos, tem gente que diz: pastor Carlos é muito duro. Imagina se você ouvisse Jesus falando, hein? Pastor, Jesus chamou. Vamos conferir na Bíblia. Mateus capítulo 7. Versículo 15. Ele disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tenho cautela,
dos falsos pastores, dos falsos líderes espirituais, daqueles que se apresentam como mensageiro de Deus. Jesus diz, eles, está aqui, ó, leia outra vez, se apresentam disfarçados em quê? Em ovelha. O cara não se apresenta vestido de vermelho com um rabo e um tridente, dizendo, eu sou mensageiro do diabo. Não. Ele se apresenta disfarçado de ovelha. Às vezes senta no banco da igreja se fingindo convertido, se fingindo membro, carrega a Bíblia, canta, louva, às vezes ocupa púlpito, usa título de pastor, de apóstolo, de bispo. E Jesus disse, acautele, tenham cuidado. Eles usam disfarce de ovelha, parece que eles são de Deus, mas por dentro daquela aparência são lobos roubadores. E eu vou dizer uma coisa, o lobo mais perigoso é aquele que usa título de pastor, ou de bispo, ou de apóstolo, prega um evangelho pervertido, explora o povo, faz comércio com o povo, e quando alguém desmascara, quando alguém o confronta, ele diz, bando de filho do diabo, são os invejosos, que não suportam ver a bênção de Deus sobre a vida dos outros. Essa pérola foi dita essa semana pelo Silas Malafaia. Está na internet. Esses que me criticam são um bando de filhos do diabo, são um bando de invejosos, que não conseguem ficar feliz de ver Deus abençoando o homem. Deus abençoando o homem. O cara fica aí roubando Deus e o mundo, arrancando dinheiro à torta e à direita, andando de avião que custou 15, 20, 30 milhões de dólares, chegando nas igrejas dizendo, Deus me abençoou muito, só o pneu da minha Mercedes custa 5 mil reais, e diz que isso é a bênção de Deus. Esses são os piores. Que o cara diz, não, é um bando de filhos do diabo, estão com inveja de mim. Estão com muito, é a mesma coisa que um político ladrão dizer isso. Entendeu? Estão me chamando de ladrão porque estão com inveja, porque eles não conseguem ver Deus me abençoando. Essas fazendas que eu tenho foi bênção de Deus. Lembra daquele pilantra ladrão chamado, o que era de Sergipe? Ai meu Deus, que deu um branco. Um que disse, não, nunca roubei não, eu ganhei 100 vezes na loteria. João Alves. Não, é que Deus me abençoou muito, eu ganhei 100 vezes na loteria. É muita cara de pau, né? E tem mais. Quando você conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não se deixa mais manipular por homens perversos e maus, que proíbe o povo de ir à praia, de ver televisão, de ouvir uma música popular brasileira, que proíbe as mulheres de usar uma maquiagem, que proíbe a mulher de cortar o cabelo. Quem conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não se deixa mais manipular por esses caras, meu querido. Olha, creia no que está escrito. Deus não quer o seu povo vivendo como escravo. Deus não quer o seu povo fazendo papel de ridículo, andando no meio da rua com a vassoura e dizendo, é a vassoura ungida. O bispo ungiu, é a vassoura de fogo, vou varrer minha casa. Isso é fazer papel de ridículo. Você pensa que Deus quer isso? Levando o celular para o sujeito ungir com óleo, para só receber boas notícias. Essa é a campanha da semana da IUD, não sei se no Brasil todo ou só em São Paulo. Alguém me passou isso hoje. Está lá o programa, o cara dizendo, vocês vão trazer o celular, eu vou ungir com óleo, e a partir daí você só vai receber boas notícias no celular. Hã? Vai até estragar, né, irmão Geraldo?
ao invés de cristianizar o povo, eles estão cretinizando o povo. Deus não quer isso. Deus não quer o seu povo sendo feito de bobo, sabe? Com medo do diabo, com medo do demônio, com medo do olho grande, com medo da inveja. Tem gente que bota na porta de casa, logo na entrada, uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. Já ouviram falar disso? Não, porque o bispo falou que essa aqui é boa. Quando a gente bota aqui, Comigo Ninguém Pode. Você pensa que Deus quer o seu povo colocando um despacho numa encruzilhada, fazendo um trabalho de macumba na porta do cemitério? Você acha que Deus quer as suas filhas com as axilas e as pernas peludas? Porque ele diz assim, não pode depilar. Se depilar é vaidade. Quem é que diz isso, pastor? Aquela seita ali da outra rua chamada Deus é Terror. Não, lá o nome está Deus é Amor, mas eu não posso dizer que é Deus é Amor. Ali é Deus é Terror. É verdade. Olha, Deus não quer isso. Deus não quer que o seu povo se submeta a essas barbaridades, que o seu povo dê ouvidos a essas muitas vozes que há nesse mundo. Sabe por quê? Porque a voz de Deus diz que a mulher de Deus deve se cuidar. Você sabia disso? Deus quer você, mulher cristã, bem cuidada. Eu falei aqui domingo. Se cuide, se apresente bem. Se você é solteira, olha, se cuida, porque senão você vai ficar para titia, porque a concorrência é forte. O que não falta é mulher bem cuidada aí fora. Se você já é casada, se cuida para o teu marido. Porque esses caras dizem assim, não pode depilar as pernas, não pode depilar as axilas, é vaidade. Imagina o marido de noite, vai fazer um carinho na mulher, diz, ai meu Deus do céu, um gorila. Não, meu filho, sou eu. A gente faz um pouco de humor, mas a coisa é séria. Eu atendi um coronel da Polícia Militar. Não foi aqui não. E ele foi à igreja, a filha o levou, porque ele e a esposa estavam para se separar. E eu atendi os dois, a filha dele, pastor, eu trouxe, porque eu ouvi o senhor no rádio, para ver se eu sou salvo o casamento dos meus pais. Aí eu mandei ele entrar, um senhor, coronel da polícia. Entrou a mulher, eu digo, o que é que está vendo, meu irmão? Qual o problema? Ele disse, olha pastor, é o seguinte, eu creio em Deus, eu já frequentei igreja, não frequento mais, porque depois que a minha mulher entrou num determinado lugar aí chamado igreja não sei de quê, a nossa vida virou um inferno. Eu digo, mas por quê, meu irmão? Ele disse, pastor, minha mulher era uma princesa, bonita, se cuidava. Olha, eu tinha orgulho da minha mulher. Depois que minha mulher passou a frequentar esse lugar, tornaram a minha mulher uma bruxa. Assim no gabinete. Eu digo, explica aí melhor isso aí. Ele disse, fique de pé. Aí ela ficou de pé. Pastor, olha para as pernas da minha mulher. Eu digo, não, meu irmão, como é que eu vou olhar para as pernas? Não, é só um pouquinho. Levanta aí. Pensa numa perna cabeluda. Ele disse, levante as mãos, diga assim, glória a Deus. Olha aí para baixo, pastor. Só faltava os macaquinhos pulando de... Ele disse, agora por último, pastor, ensinaram a ela, o pastor ensinou, que sexo é só para reproduzir. Se fizer sexo sem ser para reproduzir, é pecado. E que não pode beijar na boca. Isso eu não aguentei, pastor. Acabei com tudo. Estou hoje solto na buraqueira. Aí eu expliquei, mostrei na Bíblia, né? E graças a Deus, eles agora estão felizes.
acabou a escravidão. Pastor, mostra na Bíblia que Deus quer que as mulheres se cuidem. Vou mostrar. Ezequiel, capítulo 16, versículo 8 em diante. Olha só, esse texto do capítulo 16 de Ezequiel é Deus repreendendo a infidelidade de Jerusalém. Jerusalém estava vivendo uma infidelidade a Deus. Aí Deus começa a falar o que ele fez com Jerusalém, como é que ele tratou Jerusalém, né? Para em troca receber infidelidade. Olha o que Deus fala aqui. Ele faz uma analogia, não é isso? Entre a maneira que um homem cuida da mulher que ama, como Deus cuidou do povo que ele ama. Então no versículo 8, Deus diz assim, ó: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas. Pastor, Deus está falando que vestiu Jerusalém de roupas bordadas. Exatamente isso. Ele está fazendo analogia. Assim como o marido quer ver a sua esposa bem vestida, bem cuidada, Deus diz: eu fiz com você, Jerusalém. Te calcei com couro da melhor qualidade. Pastor pensava que só podia usar sandália japonesa e daquela adulterada do Paraguai. Não. Te calcei com couro da melhor qualidade. Te cingi de linho fino. Te cobri de seda. Também te adornei com enfeites. Te pus bracelete nas mãos. Colar à roda do pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz. Isso que hoje se chama de piercing. Deus, olha, também coloquei um pendentezinho no nariz. Para dar um charme. Para dar um tchan, né? Está aqui, está na tua Bíblia ou não está? Ou está só na minha? Ah, pensei que era só na minha. Arrecada nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Está vendo? É isso que Deus quer, irmão. Que as mulheres, as filhas dele, se cuidem. Não é aquela coisa escancarada como as mulheres do mundo fazem. Não, mas uma mulher bem maquiada é bonito. Puxa, dá um toque especial na mulher, não é? Não é aquela coisa que bota aquele batonzão vermelho que 10 quilômetros só vê a boca. Não. É uma coisa tranquila que, sabe? Porque os exageros estão aí fora, né? Não, você se vestir bem, você se arrumar para o teu marido, ser sábia. Ó, te lavei, te perfumei, como eu falei aqui domingo. O marido trabalha, chega em casa, no final do dia, 6:30 da tarde, 7 horas, chegando em casa, abre a porta, vem a mulher cheirando a cebola. Tem marido que aguenta isso? Com aquele cabelo cheio de bobs. O cara sai correndo pensando que viu Satanás, meu. O quê? Dá um susto. Vai dormir, dorme de calça jeans. Está doido para uma separação. Está procurando uma separação. Ou então,
veste um short de jogador de futebol, aqueles bem grandão. Hein? Oi, amor, vamos dormir? Não, não pode ser assim não. Deus que me livre que minha mulher fizesse esse negócio desse comigo, eu saía correndo. Não. Agora ela tem que se arrumar para mim. Ela tem que ser sensual para mim. Você tem que ser sensual para o teu marido. Porque o teu marido trabalha cercado de mulheres bem cuidadas. Ou num banco, ou numa indústria, seja lá onde for. Aí está lá as colegas de trabalho bem maquiada, bem penteada, uma roupa bonita, um perfume gostoso. O cara olha assim e diz, puxa vida, que beleza, hein? Isso é que é mulher, não aquilo que eu deixei lá em casa. Ou vocês pensam que não é? Você pensa que não é? E por isso acontecem tantas tragédias nos casamentos. Não, minha irmã, você é casada? Olha, compra uma camisola, vá lá. Eu prefiro baby doll. Bonito. É para o seu marido. Transparente. Quando você sair do banho vestindo um baby doll transparente, sabe? Não calção de jogador de futebol, pelo amor de Deus. Aquela coisinha bem, sabe? Olha, o teu marido vai dizer, caramba, isso é a minha mulher. Ele vai dizer, eu pensei que era só na firma que tinha mulher assim. Eu tenho uma dentro de casa. Amém? Outra coisa. Quantas milhões de pessoas você vê aí fora fazendo romaria para Juazeiro? Outras tantas milhões de pessoas fazendo corrente nessas seitas. Outras tantas milhões fazendo oferenda a Iemanjá, crendo em rosa ungida, devotos de Maria. Quer dizer, são pessoas que estão dando ouvidos às muitas vozes que há neste mundo. Eu já tive do lado de lá, querido. Eu estou dizendo isso para você, eu já fiz isso. Esse pastor que hoje prega para você, já foi fazer trabalho de macumba na porta do cemitério. Quando eu era noivo. Está ali minha mulher, pergunta a ela. Passando problemas, desemprego, isso no Rio de Janeiro. Aí vem um e diz, olha, isso é um trabalho feito. Você não conhece a palavra, você não conhece nada. Vou te levar num lugar que vai resolver. Você quer a solução do problema. Aí tinha gente da família dela que é, até hoje metido com essas coisas. Você acredita que um dia eu peguei o carro do meu sogro emprestado, ela e o sujeito chamado Pai de Santo, manifestado dentro do carro, dizendo que estava manifestado. E fomos para a porta do cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Tinha que ser na porta do cemitério. Olha quanta bobagem a gente faz. Aqui, ó. Eu estava dando ouvidos a quem? As muitas vozes que há neste século. Já que estamos aqui pertinho, volta em Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo 5, versículo 30. Deus diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Tudo isso consequência de quê? De se dar ouvido às vozes desse século. Olha, irmãos, a voz de Deus é clara, a voz de Deus é precisa, a voz de Deus nunca vai expor você ao ridículo,
nunca vai expor você ao fanatismo religioso. Por quê, pastor? Porque Deus não fala coisas vãs, Deus não fala coisas fúteis. Tudo que Deus fala é bom, tudo que Deus fala é cheio de sabedoria. Deus nunca diz, traga a cueca do teu marido que eu vou libertá-lo da amante. Quando você vê um sujeito falar uma besteira dessa, é o diabo que está falando. Traga a peça de roupa. Seu marido está com amante, traga a cueca dele que eu vou orar na cueca. Olha que canalice. Você acha que Deus fala essas bobagens aqui? Deus não manda um homem para frente de uma televisão dizer, se você mandar R$1.000, Deus vai te dar a porção extra para a tua vida. Você acha que Deus fala isso? Então, quando você vê alguém falando isso, olha, é a voz do diabo que está falando. Nunca é a voz de Deus. Nunca. Sabe o que é que a voz de Deus diz? Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31 e 32. Encontraram? Pode procurar, calma, eu espero. Todos acharam agora? Então lá vai. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, ninguém. Aí no versículo 32 ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dará ou não dará? Gratuitamente ou em troca de R$1.000? Gratuitamente ou em troca de jejum? Gratuitamente. Deus nos dá gratuitamente todas as coisas. Não é em troca de dinheiro, não é em troca de jejum, não é em troca de participar de vigília, não é em troca de sacrifício. Ele nos dá por graça e fé. Diga graças a Deus. E para a gente terminar, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vou ler, tá, irmãos? Olha o que diz aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É por isso que aqui no nosso ministério, você nunca vai ouvir um pastor ou alguém que já conhece bem a palavra da graça dizer, Deus te abençoe. Não, você não vai ouvir. Você vai ouvir, tu és um abençoado. Porque o Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Ele já te abençoou. Você apenas tem que tomar posse daquilo que é teu direito, daquilo que é teu, que é tua herança. Então diga aí para o teu irmão, e ele diz para você, tu és uma abençoada. Tu és uma abençoada. Tu és um abençoado. Tu és um abençoado. Tu és um abençoado. Olha que coisa boa de se ouvir, hein? Tu és abençoado. O Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênção. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. Aleluia. Glória a Deus.